Sou doutora Fernanda Torras, sou médica ginecologista com especialização em estética íntima e eu vou responder essas questões para você. Primeira questão, qual é o profissional que eu devo procurar, doutora, para fazer a ninfoplastia? Diante do crescimento das especialidades, qual que é o melhor médico que está apto a atendê-la? A começar pelo ginecologista. Eu acredito que o ginecologista seja o profissional mais capacitado por conhecer todas as questões de vulva, vagina, as questões locais, por saber tratar qualquer tipo de complicação local, e os cirurgiões plásticos que também fazem as ninfoplastias, principalmente de pequenos lábios. Quando restrito a pequenos lábios, eu vejo alguns plásticos atuando nessa área também. O mais importante do profissional, seja ele ginecologista ou cirurgião plástico, é você conhecer a especialização desse profissional nessa área, ter alguns retornos de avaliações de pacientes, conhecer o currículo desse profissional e para estar num local seguro, para saber que você fez a melhor escolha. Desinformações. Tem muita informação na internet, muitas vezes as informações não condizentes, entre um profissional e outro, por isso que é tão importante a consulta prévia. Toda informação é feita em consulta, primeiro avaliação do seu organismo, da sua estrutura. Tem cirurgias que não são passíveis de ser realizadas, tem expectativas impossíveis, improváveis, que vão dar mais complicação a qualquer benefício. Então, conversar com um profissional, ser examinada por esse profissional e, na experiência dele, ele nivelar com você o que pode ser realizado, o que não ficaria tão bom a ser realizado diante da segurança daquele procedimento. Doutora, e eu tenho muito medo das complicações durante a cirurgia e no pós-operatório. Portanto, eu sempre avalio a paciente, a gente sabendo quem vai receber aquele anestésico, quais são as condições de saúde, quais são as medicações em uso, até suplementação às vezes a gente tem que suspender para reduzir essas chances de uma cicatriz ineficaz e de complicações no intraoperatório, a gente vai fazer durante essa avaliação inicial. Quais são as duas complicações passíveis durante um intraoperatório? Seria uma reação ao anestésico, no perfil de alergia, choque anafilático ao anestésico, que a gente vê muito na mídia atualmente. Isso a gente reduz porque a quantidade de anestésico local é muito pequena e a gente está num ambiente de suporte. A gente tem todo o aparato para saber se a paciente pode evoluir com algum processo alérgico, algum choque anafilático. Anestesia local é anestesia local. Portanto, se a gente faz uma cirurgia em clínica com anestésico local, a gente não soma a sedação, a gente não adormece o paciente, a gente conversa ao longo do procedimento com a paciente. Sentir dor, muito pequeno esse risco, geralmente o incômodo que a paciente tem é durante a infusão do anestésico, Quando a gente injeta o anestésico, ele traz um perfil de ardência, dura 1 segundo e depois a cirurgia transcorre em dolor. Sangramento intraoperatório. A gente tem total controle da taxa, da quantidade de sangramento numa ninfoplastia, principalmente com o advento do laser nas cirurgias. A quantidade de sangramento é realmente muito pequena, não é para atender sangramento intraoperatório, porque realmente a perda de sanguínea é muito pequena. Agora, no pós-operatório, vai depender de todos esses fatores que eu falei e mais a colaboração da paciente. Se eu for arriscar qual que é a maior complicação, qual é a maior probabilidade de complicação no pós-operatório é hematoma. É a paciente que não seguiu direitinho o resguardo, o repouso de 72 horas, não realizou as compressas. Essa seria a maior complicação. Na nossa prática, praticamente a gente não vê. Quando vê, é um inchaço maior, uma chance de microhematoma. A gente não tem hematomas para a reabordagem, graças a Deus, na nossa clínica, porque a gente faz a paciente seguir esses cuidados. Resultado insatisfatório. Realmente, uma ninfoplastia realizada é uma ninfoplastia de resultado final. Não tem como a gente fazer crescer pele de pequenos lábios, estruturas de pequenos lábios. Então eu volto a frisar aquela necessidade inicial da avaliação, do alinhamento com o seu médico. A região íntima, ela carece muito de fotos pré e pós-operatórias, de internet que a gente possa pesquisar, mas na consulta médica sim. São mostradas as fotos, a gente alinha a expectativa, o médico tem que ser realista no que é possível de ser realizado, nunca assumindo a responsabilidade de tirar a mais, de fazer uma ninfoplastia por desejo da paciente numa estrutura que é antifisiológica, que vai trazer complicação tanto estética como funcional futuramente. As pacientes que vêm à consulta, elas recebem as fotos pré e pós, eu mostro, a gente conversa sobre essas estruturas anatômicas, qual o resultado
possível de se atingir, geralmente com uma vulva parecida com a dela. A gente tem que pensar que as vulvas têm idades diferentes, estruturas diferentes, colorações diferentes e anatomias diferentes. Então não adianta eu padronizar um resultado de pós-operatório que eu jamais vou conseguir. E a paciente tem que saber como que a vulva dela pode ficar, né? Diante dessa expectativa, desse nivelamento de consulta e sim, avaliação em cima de fotos, por que não? Dor durante e após o procedimento. Aqui na clínica a gente faz com anestesia local. Eu vou dizer que o único incômodo da paciente é na infusão do anestésico, que dura 1 segundo. Muitas pacientes na conversa, a gente está conversando, elas mal percebem a infusão do anestésico. Depois disso a paciente não deve sentir dor. Ela não pode sentir dor. O laser em cima de um tecido anestesiado, ele não traz qualquer perfil de dor, nem durante a operação a laser, assim como no pós, enquanto a gente está suturando, quando ela sai da clínica. Se eu for arriscar um incômodo local, é no primeiro dia do pós-operatório, quando ela chega em casa, quando passa o anestésico local, os analgésicos estão entrando, porque geralmente no dia seguinte essas pacientes não apresentam dor. Por via de regra, é lógico que na medicina nada é exato, algumas pacientes são mais sensíveis, mas a dor no pós-operatório não é algo que chame a atenção nesse tipo de procedimento. Cicatrizes. Geralmente, nem na região dos pequenos lábios, como na região do capuz clitoriano, a gente percebe cicatrizes. Geralmente a paciente volta com 21 dias, a gente mal consegue ver a linha de união daqueles lábios. As cicatrizes, elas são bem escondidas, as cicatrizes são bem brandas nessa região e não é algo que chame a atenção da paciente. A própria anatomia dos pequenos lábios, da região de capuz, escondem essas cicatrizes, assim mesmo quando são realizadas cirurgias dos grandes lábios. E as reações negativas dos terceiros acima dessa cirurgia, né? É uma cirurgia feita em maiores de idade, com consentimento próprio, não há necessidade de acompanhante, geralmente. Eu recebo muitas pacientes que decidem operar, os maridos acompanham, eles concordam com o procedimento. Geralmente o procedimento é para essas mulheres. Os homens, eles não costumam notar, não costumam entender essa real necessidade. Geralmente é para a mulher, os parceiros não costumam influenciar nessa decisão. É uma cirurgia estética para melhora no uso de roupas, para menor atrito, para ela se sentir bem com o próprio corpo, ok. Mas muitas vezes é uma cirurgia também funcional, para melhorar o fato dela tirar roupa na frente do parceiro durante o ato sexual, para melhorar a resposta sexual dela, sempre que ela tem maior satisfação com o próprio corpo. Então, as pacientes não costumam ter influências de terceiro, e se assim for, é uma cirurgia onde ela não precisa declarar, não precisa trazer acompanhante, um consentimento de terceiro para ser realizado. Necessidade de revisões e retoques. Revisões não há necessidade. Depois do resultado definitivo, aquele lábio ele não volta a crescer, não volta a reestruturar ao que era anteriormente. Retoque pode ser necessário em alguns casos, para retocar alguma assimetria que pode ter sido criada durante a cicatrização, um granulominha de fio, uma reação do organismo ao fio que pode ter deixado uma área um pouquinho inestética. A recuperação é longa. A recuperação exige 21 a 30 dias de abstinência sexual e sem atividade física pesada, incluindo toda e qualquer atividade de academia. A recuperação em casa, ela se dá em 72 horas, com necessidade de repouso relativo. Pode tomar banho, pode fazer comida, pode se movimentar em casa, mas eu aconselho que fique em ambiente domiciliar, fazendo as compressas de hora em hora, para reduzir inflamação, reduzir inchaço e aí sim colaborar com a recuperação mais tardia. Alterações de sensibilidade. A gente deve entender que o clítoris é o nosso órgão com inúmeras inervações, a nossa resposta erétil, a nossa resposta de sensibilidade. A linfoplastia, ela transcorre longe da região clitoriana, não há risco de pegar um nervinho, uma vascularização clitoriana, portanto, por via de regra, não há alterações de sensibilidade, pelo contrário, há melhora quando a paciente faz a linfoplastia, porque aquele lábio ele consegue um atrito melhor na penetração, uma resposta melhor, sem machucar na penetração, sem tracionar o lábio que muitas vezes está
em excesso de volume. Quando a gente faz as cirurgias de capuz de clítoris, e a grande maioria das pacientes com hipertrofia dos pequenos lábios tem hipertrofia de capuz, e a gente aborda também. O capuz tem uma proximidade maior com a região clitoriana, porém, toda a área cirúrgica, a inervação, a vascularização do capuz, ela é superficial e não entra nessa inervação, vascularização clitoriana. Portanto, é muito difícil a gente ver uma complicação desse tipo no nosso dia a dia. Fazendo com um profissional capacitado, a gente reduz para quase zero esses riscos de alteração de sensibilidade depois de uma cirurgia íntima. Resumindo, as principais questões trazidas em consultas, trazidas em questionamentos em rede social, no Instagram, no YouTube, espero ter ajudado. E sim, há profissionais capacitados para isso, primeira consulta é fundamental, e eu espero ter ajudado com esse vídeo. Até o próximo.